Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem que tinha um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros, ou sepulturas. Ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia, preste atenção, noite e dia, ele andava gritando e cortando-se com pedras entre as sepulturas e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou, como se Jesus precisasse, mas era para que nós aqui entendêssemos: qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus, repita comigo, os demônios imploraram a Jesus: manda-nos para os porcos para que entremos neles. Ele lhes deu permissão. E os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Pessoal curioso. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem, olha só, amados, que fora, não é mais, fora no passado, possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo. Tem crente aqui, não? Aleluia. E ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Você está entendendo, irmão? Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: vá para casa, para a sua família, anuncia para a tua família o quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. E todos ficaram admirados. Pai, se o Senhor não ministrar os corações, em vão falará o atalaia. Pai, Senhor, te peço a graça de sempre, mas te peço, Senhor Deus, que essa palavra gere, Pai, dentro do coração de cada um de nós, um nível de responsabilidade e de decisão. É assim que o Senhor tem tratado-nos nesse tempo. Então, assim nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém? Eu não sei se eu posso falar por todos os pregadores, mas é muito comum, quando a gente é chamado, quando Deus nos concede esse chamado de pregar, as primeiras pregações sempre são mais emotivas. Quando a gente começa lá os primeiros anos de pregação, não sei se aqui os pregadores vão concordar, nós acabamos falando muito pela emoção, e nós acabamos às vezes ouvindo o que os outros pregadores falam, e às vezes não é verdade, a gente não consulta muito, não faz o que a Alessandra falou aqui, de comparar traduções, e Deus dá graça. Posso ouvir um amém aí? Deus vai levando. Aí depois, nós vamos entendendo que o chamado precisa de aperfeiçoamento, e nós vamos aperfeiçoando.
E aí, amado, nós começamos a estudar as línguas originais da Bíblia, as histórias, por que aconteceu, o que era cultura, papapá. E aí nós ficamos embriagados com tanto conhecimento. E aí tem uma parte dentro de nós que chama-se vaidade, a gente quer destilar o nosso conhecimento para ser aplaudido, amém? Então a gente vai pregar, uma vez eu vou pregar numa igreja, mas eu misturei umas 10 palavras. Acho que eu preguei umas 2 horas, mas aquilo era uma vaidade minha, de querer mostrar o que eu estava sabendo. Eu vou contar para você o que acontece conosco, pelo menos aqui os da igreja. Nós estamos vivendo um tempo que Deus nos deu palavras muito simples. Palavras de extrema simplicidade, mas de profunda compreensão. Possuem verdades nessa história que são verdades que abalam, que se nós colocar em prática, a nossa vida vai viver um nível de excelência muito grande. E esse é o propósito dessa mensagem, amados. Que essa mensagem gere dentro de você algum certo incômodo, mas que gere dentro de você uma esperança em Cristo Jesus. A história toda já foi contada, mas deixa eu passar para você. Jesus, no capítulo 4, no final, ele está pregando para uma grande multidão, ele está, envolvido com muitas pessoas, curando, libertando, ensinando, confrontando. Todas elas saíram do relacionamento com Jesus muito impactadas. Ao que, penso eu, é uma percepção pessoal, o Espírito do Senhor falou a Deus, a Cristo, e Cristo vai deixar este ambiente de grande multidão, de grande impacto com muitas pessoas, porque Deus vai colocar no coração dele uma pessoa. E aqui eu acho tremendo. A capacidade que Jesus tem de cuidar de muitos, mas daqui a pouco se voltar para um. E quando Jesus intenta, e ele está num lugar, e o lugar que ele está tem um lago muito grande, chamado até de mar, e ele precisa ir a esta região, e essa região só pode se chegar rapidamente por barco, senão a volta demorava muito. E no meio desta viagem, há uma grande tempestade. O barco é jogado para um lado, para o outro. Jesus estava dormindo. Os discípulos apavorados vão acordar ele, e ele vai dizer: ei, pessoal, calma, vocês não têm fé? E ele estende a mão e repreende a tempestade. Vou liberar uma palavra de sabedoria para você. Todas as vezes que grandes terremotos, grandes tempestades, grandes ventos se armarem contra a cidade que você mora, levante a sua mão. Porque se for algo espiritual que está acontecendo, assumindo também a natureza, e porque se fosse a natureza esta tempestade, Jesus não repreenderia. Então o que nós percebemos? Que a movimentação de Jesus indo até o Gadareno, há um propósito de libertação, há um propósito de transformar uma região, há um propósito de transformar um lugar. Todas as forças das trevas se levantam. E o primeiro tópico que eu quero ministrar com a igreja hoje é o seguinte: sempre que estivermos indo ao centro do propósito, vamos enfrentar terríveis batalhas. Todas as vezes que um homem diz assim: eu vou parar de trair, eu vou parar de adulterar, eu vou parar de olhar pornografia, eu vou ter uma vida digna de marido com a minha esposa, e eu vou servir a Jesus junto com ela, pode saber que ele vai enfrentar tempestades. Todas as vezes que um empresário diz assim: eu vou parar de passar a perna nos outros, eu vou parar de sonegar impostos, eu vou passar a confiar em Deus, eu vou passar a ser fiel em todas as coisas, é claro que vai enfrentar tempestades. Eu quero só fazer uma pergunta aqui: quem aqui já viveu esse processo? Que você diz: vou colocar minha vida em ordem. Porque quando você reconhece um propósito de Deus na tua vida, e você começa a alinhar a tua estrutura, o inferno também sabe disso. Mas eu quero liberar uma palavra de coragem para você. A palavra gadareno, ou gerusazenos, quer dizer que lá no fim vai dar certo. Aleluia! O termo correto, a recompensa vem no final. Eu não sei qual desses pregadores famosos disse, mas aqui alguém vai lembrar, que quem não suporta o processo, não vive o propósito. Quem não paga o preço, e irmãos,
Gente, todo mundo aqui é cristão maduro. Cristo já pagou toda a dívida de pecado. Não há o que o ser humano possa fazer para ser salvo. Mas o ser humano, depois que reconhece ser salvo em Cristo, ele tem muito trabalho pela frente. Muitas coisas precisam ser alinhadas. Romanos capítulo 5 vai dizer assim: se eu tenho alguma coisa que eu me devo gloriar, eu vou me alegrar nas tribulações. Esse cara é louco. Esse Paulo só pode ser demente. Se tem uma coisa que eu vou ficar orgulhoso é com a tribulação, porque ele diz assim que a tribulação vai gerar em mim perseverança, a perseverança vai me tornar experiente, e depois que eu ficar experiente, a esperança virá sobre mim. E quando a Bíblia fala de esperança, está falando de Jesus Cristo. Agora é a hora que você dá glória a Deus. Quando o nome de Jesus é proferido, irmão, o inferno treme. Eu vou me adiantar um pouquinho aqui na mensagem. Você viu o que o demônio disse dentro do cara? Corre, olha só, um demônio que não tem salvação, está perdido, não tem, para demônio acabou, não tem como um demônio se converter. Para um demônio que, estando dentro de um homem, faz o homem correr aos pés de Jesus e se joga. E como chama Jesus? Que viestes fazer aqui, ó Filho do Deus Altíssimo. Por isso que eu digo uma coisa meio polêmica aqui, não faça corte disso, porque senão vai ficar polêmico, não basta crer. Porque até os demônios creem. E tremem. E dão glória. E nós muitas vezes nós temos vivido uma vida cristã passiva. Nós vamos no jogo do futebol do nosso time e gritamos. Aí o nosso partido político nós gritamos para tudo. Aí quando chegamos na igreja nós ficamos... Não sei quem ensinou você isso. Irmão, quando Jesus está entrando em Jerusalém montado num jumentinho, as pessoas não tinham bandeiras para fazer, eles pegaram galhos de árvores e faziam assim como torcidas de futebol e gritavam, Hosana nas alturas, Hosana, socorre-nos Deus, e Deus está mandando socorro, e eles vão gritando, bendito que vem no nome do Senhor. Tem alguém aqui que pode dar glória a Deus? Então, amados, o próprio Espírito Santo levou Jesus à prova, para que nós fôssemos aperfeiçoados. E ele chega em Gadar, por causa de uma pessoa. Segundo tópico, a importância de uma vida. O verso 2 que ele diz assim, ele foi atrás de um homem. Irmão, quem sabe você é filho, o que é que tem aqui? Tem muitos irmãos. O Marco, quantos irmãos tem, Marco? 8. Às vezes, quando você é filho, assim, isso não é família, é uma tribo. Uma galera. Às vezes, amados, um filho se sente desprezado no meio de muitos. Às vezes um filho começa a achar que o pai ama mais o outro. É porque assim, amado, quer ver? Pai e mãe, eu só tenho um filho, mas tem pais aqui que vão concordar comigo. Pai e mãe, eles têm o mesmo amor por todos os filhos. Seja 8, seja 10, seja 20. É ou não é? Só que tem filhos que se achegam aos pais. Tem filhos que têm prazer quando o pai puxa a orelha. Fica brabo no momento, mas vai lá e faz. Então esse filho gera prazer no pai. O amor do pai é o mesmo. Escute isso. O amor que os pais têm pelos filhos é o mesmo. O prazer que o pai tem é diferente. Meu pai é caminhoneiro. Esse dia eu mostrei um vídeo para a Paula. Uma menina... dentro de casa, olhando TV, e o caminhão buzinou na frente, era o pai caminhoneiro chegando, essa menina saiu rasgando, eu me emocionei olhando aquilo, né? Abriu a porta, correu, atravessou, não deu para pegar, filmar, já estava dentro do caminhão nos braços do pai. Eu olhei aquilo, mostrei para a Paula, e a Paula assim, tu nunca fez isso com teu pai, né? Isso é pior que não. Eu devia estar no campo do Evi jogando bola. Mas o meu irmão, quando o caminhão roncava na frente de casa, ele saía correndo. Então entenda uma coisa, o pai ama todos que estão aqui. Não, acho que você não acredita nisso, não. O Pai, o Criador de todas as coisas, que entregou seu Filho Jesus por nós, Ele ama todos aqui. Agora, qual de nós vai gerar prazer no coração do Pai? Qual de nós, quando o Pai disser assim, ei Adão, pode comer todas as árvores, mas não toca nessa. Nós vamos dar ouvido ao Pai, não vamos dar ouvido a Satanás. Posso ouvir um amém da igreja? Irmãos, ao passo que Deus trabalha por todos, a Bíblia diz que o prazer de Deus quer que todos sejam salvos. Não quer dizer que todos vão ser, mas Ele quer que todos sejam salvos, amém?
Ao passo que Deus trabalha com muitos, Deus também trabalha na individualidade. 2 Crônicas 16:9, a parte B do versículo diz assim: os olhos do Senhor passeiam sobre a face da terra, à procura de um coração íntegro. Paulo prega em Atos capítulo 13, dizendo assim, que Deus, ao se referir a Davi, diz assim: achei a Davi. Essa palavra, quando diz assim, achei, parece, sabe, Duda, parece que eu vejo Deus procurando. Eu procuro um homem, eu procuro alguém que traga prazer ao meu coração. E quando ele encontra Davi, ele diz: achei o cara. Você está entendendo, querido, que os olhos dele estão passeando, os olhos do Senhor? Ezequiel 22:30 vai dizer: eu procurei um que se colocasse na brecha. Então entenda uma coisa, nessa coletividade, o Pai está olhando para a adoração que está sendo gerada aqui nessa coletividade. Quando toda a coletividade canta, quando toda a coletividade adora, mas os olhos do Pai estão olhando individualmente cada coração que está aqui. Cada coração que não veio hoje, cada coração que está fora do caminho, cada pessoa que está lá como aquele filho pródigo, amados, comendo aquelas imundícias mundanas, ímpias, o Pai está vendo o coração de cada um. Jesus sai do meio da multidão, enfrenta uma tempestade, dorme num barco, chega numa terra ímpia, por causa de um. Deixa eu dizer uma coisa para você, os olhos dele estão sobre a tua vida. Aleluia! E se tem alguém aqui, amados, que tem um mínimo, entenda isso. A salvação é pessoal. Pastor, uma vez eu vi de uma pessoa assim: pastor, meu filho não quer aceitar Jesus. Calma, minha irmã. Eu disse para ela: calma. Pode ser que daqui a um tempo Deus te recolha. E depois ele venha a ser salvo. Não, pastor, eu quero ver ele salvo. Eita glória. Ei, Jesus. Tenha paciência, né? E aí Deus disse assim para mim no meu coração, e avisa ela que pode ser que ele não queira. E eu fui falar isso. Disse: irmã, você tem que entender uma coisa. Salvação é pessoal. Pode ser que ele não queira. Sabe o que ela disse para mim? Então também não quero ser salvo. Aí o texto, pastor, a norma da Bíblia, porque quem lê muito Bíblia, irmão, vai acabar pensando em Bíblia. Jesus dizendo assim: quem amar mais o seu pai, quem amar mais a sua mãe, quem amar mais o seu filho, do que a mim, não é digno do meu reino. Então, mas Jesus não está dizendo para você se divorciar, Jesus não está dizendo para mandar seu filho embora, ele está dizendo assim: eu estou fazendo um projeto de salvação para você. Ore por eles, pregue para eles, mas o negócio é para ti. Se ele tiver entendimento, a revelação vai chegar até ele. Posso ouvir um amém? Então, irmão, entenda uma coisa, você que vai sair daqui depois, Deus tem um projeto pessoal com você. Irmãos, tem compartimentos no teu coração, tem depósitos, na tua alma tem lugares que ninguém tem acesso, só o Espírito de Deus. Aí você conta o seu problema para alguém: olha, eu fui abusado, olha, eu fui abandonado, olha, aconteceu. Todos nós temos um trauma. E muitas vezes as pessoas não dão importância para isso, mas tem alguém que conhece o teu coração, quer curar o teu coração. Não é amnésia. Você vai continuar olhando para a cicatriz, mas a cicatriz não vai paralisar você. Você vai saber o que aconteceu lá atrás, mas o que está lá atrás não vai prender você, você vai avançar para frente. Aleluia. Aí quando ele chega, ele coloca o pé. Irmão, quando Jesus coloca o pé, dá uma bagunça. Você consegue repetir comigo isso? Pensa comigo, quando Jesus botou o pé na tua vida, não trouxe bagunça para você? Irmão, entenda uma coisa, esse negócio de ser crente não é fácil. Se você está ouvindo uma pregação muito positiva, dizendo que tudo vai dar certo, que não tem problema, e você canta o hino, é só vitória, só vitória, só vitória, 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 vitória. Calma lá, tem derrota no processo. Tem perdas. Mas quando Jesus coloca o pé, amados, aquele homem, pensa no homem agora, pastor Marcelo, morando nos sepulcros, se cortando,
gritando, e aqueles gritos atormentavam as pessoas. Como ele estava numa colina, o lugar era mais alto, a tendência do som se propagar para o vilarejo era muito grande. Mas as pessoas se acostumaram com aquilo. Eis um problema quando Satanás domina uma região. Eis um problema quando Satanás domina uma família. Se acostumam. Se acostumam com os gritos. Se acostumam com o ambiente. Com o tormento, eles começaram a olhar para aquele cara. Irmãos, os primeiros que vêm, eles passam e, meu Deus, aí depois passa um tempo assim. Irmão, essa semana eu vi um homem comendo na lata de lixo. Irmão, eu fiquei tão envergonhado. Passei de carro, não sei. Eu digo, meu Deus, um ser humano comendo na lata de lixo. E nós não sabemos nem como agir. Nós precisamos, irmão, essa é uma palavra para mim, eu estou só repartindo com você. Nós precisamos de ousadia para entrar nas regiões celestes, para entrar nas famílias, para entrar nos ambientes e declarar uma nova história de Cristo ali. Aquele homem endemoniado, ele vai, se joga aos pés de Jesus, chama de Altíssimo. Jesus pergunta para ele, como é que é teu nome? Ele fala legião, irmão, legião, o demônio está usando um número militar. Ou seja, em Roma, o centurião cuidava de 100 soldados. Legião eram 6.000 soldados. Irmãos, haviam 6.000 demônios dentro do cara. Eu não sei quantos demônios tinha dentro de mim, mas tinha bastante. Mentira, incredulidade, falsidade, pornografia. Acho que só eu aqui olhei pornografia, né? Me queimo eu sozinho, então. Mas quantos demônios haviam dentro? E aí vem a terceira parte. Todos nós precisamos ser libertos. Todos nós. Quando Cristo passa na nossa vida, Ele tem que nos libertar. Eu não consigo entender, ou a igreja está muito fraca, ou o Espírito Santo deixou de agir. Porque hoje o que tem de cristão convivendo com demônio, o que tem de pastor vivendo em adultério, o que tem de... Está uma bagunça. Todos precisamos ser libertos. Pedro precisou ser liberto. Duda, olha só, Duda, que negócio tri. Jesus está conversando com os discípulos e pergunta assim, quem vocês dizem que eu sou? Pedro, tomado do Espírito Santo, ô glória, cheio de ousadia. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus diz, rapaz, isso não é a tua natureza, não. Isso é o Espírito Santo que revelou dentro de você. Irmãos, quem é que já recebeu um elogio de um discipulador aí? Quem é que já recebeu um elogio de alguém que você admira aí? Agora recebeu um elogio de Jesus, Israel. Hã? Eu fico imaginando a cara de Pedro. Irmão, se você acompanha o texto, logo depois, Jesus chega para eles assim, galera, o negócio é o seguinte, eu estou subindo para Jerusalém, onde serei morto, serei humilhado. A Bíblia diz que Pedro repreende Jesus, não fala mais isso aí. What? Jesus era mineiro, Jesus olhou para ele e disse, uai, que isso? Jesus vai dizer assim para Pedro, arreda de mim. Você viu, irmão, que um homem que anda por sobre as águas, ele nega Jesus? Você viu que um homem que declara que Jesus é o Cristo, é o mesmo que vai repreender Jesus, querer impedir que Jesus faça operar? Deixa eu dizer uma coisa para você. Cadê o Natanael? Está aqui. Ué, está bem pertinho. Vou botar fora os óculos. Natanael, essa semana me mandou um versículo que eu amo. 1 Coríntios 15, 58. Sede, pois, firmes e constantes. Irmãos, escreva isso na sua geladeira, escreva isso no seu tênis, manda fazer uma camiseta, que é importante que um cristão seja firme e constante. Ei, você não negocia seus valores. Você pode estar em qualquer ambiente, mas você não negocia os seus valores. Você é firme. E outra, você é constante. Você lê Bíblia todo dia, você ora todo dia, você jejua todo dia.
Porque senão, mas nós vamos viver a oscilação. E a oscilação é um problema. Quem sabe aí que a oscilação é um problema? Quem aqui começou dia 1º de janeiro a fazer dieta? Não, agora vai. Aí chega abril na Páscoa, derrete o chocolate. Sem constância, querido. Eu gosto muito, eu tinha uma fase da minha vida que era assim, eu vou jejuar 24 horas, depois passar 6 meses sem jejuar. Eu jejuava para pregar 24 horas, depois saía comer feijoada no off. Uma sabedoria transbordante. A palavra que eu preciso repartir com você. Ei, tem alguém aqui melhor que Paulo? A Alessandra pregou uma vez aqui, eu achei a frase sensacional. Paulo era um psicopata. Um cara que para ver. Porque assim, amado, você se irritar com alguma coisa ali, estavam matando Estevão, atirando pedra, e o cara chegasse, deixa que eu seguro a roupa de vocês, para vocês ficarem mais confortáveis. Era um psicopata. Só que esse psicopata, transformado, vai escrever 13 cartas do Novo Testamento. Aleluia. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus foi atrás do gadareno e limpou ele dos demônios. Jesus está atrás de nós. Não porque nós somos bonitos, não porque nós temos alguma beleza, algum atrativo. Ele quer nos limpar de toda influência maligna. Quem era faca na bota? Quem aqui? Tem alguém aqui que já foi faca na bota? Eu com esse tamanho não posso ser faca na bota, porque não aguento um tapa. Faca na bota é que ele cai qualquer coisa, ele já... Eu te risco agora aqui. Eu conheci um homem que a esposa dele disse assim, pastor, pensa num homem brabo, pensa num homem violento, pensa num homem que só gritava. E eu digo, irmã, não pode ser, esse teu marido eu conheci na igreja, esse homem... Não, mas esse é o transformado. Nenhuma mulher para dar glória a Deus aqui. Nenhuma voz grave de homem valente aí. Mas não, meu marido foi transformado, pastor. O que tu está vendo aqui é a nova criatura. Aleluia. Eu orei por ele, eu jejuei por ele. Ele é um homem transformado. Irmão, sabe qual é que é o prazer de Jesus? Eu acho que se tivesse um símbolo, um ícone, para colocar em Jesus, seria aquele símbolo do reciclado. Que é aquelas flechinhas verdes. Quem já viu? Cara, Jesus gosta de pegar uns cacos que nem eu e tirar todos os demônios, todas as imundícias e transformar em algo aceitável diante de Deus. Irmãos, nem bom nós somos aceitáveis. Irmão, eu vou fazer uma analogia aqui, não fique triste se você não concordar, ela é um entendimento. Irmãos, o pai, ele olha para a vida da Andressa, para a vida da Cleusa, para a vida de todos nós aqui. E o pai começa a olhar o Moisés e ver ainda tanta coisa para fazer. E a única maneira que ele continue olhando para nós é porque ele coloca Cristo entre nós. Ele olha para nós através de Cristo Jesus. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu e você precisamos ainda ser libertos. Tempo atrás alguém disse assim para mim, assim, pastor, eu te vi pregando numa igreja aí, fora aí, que palavra, a vaidade veio de dentro, que nem um balão, irmão, vaidade e orgulho, eles estão escondidos lá dentro da gente, mais cedo, mais tarde eles aparecem, palavra, que palavra, e aqui ó, não, humilde, eu sou humilde, mas dentro do balão inchando, daqui a pouco ela disse assim, mas fui na tua igreja, uma igreja pequenininha, pastor, pouca gente. Você acha que ele achou que eu pregava para 1000 pessoas? Aí eu olhei para ele e disse assim, ó, é pequenininha, mas é a minha igreja. Eu não sou dono dela, é de Jesus, mas é a igreja que eu faço parte. E aquela cambada que está lá são meus irmãos. E eu sou que nem uma família aqui do portão. Eu até falo, mas às vezes eu puxo a orelha de um de outro. Mas ai de quem fala dos meus irmãos. Aleluia. Irmãos, nós precisamos ser libertos. A coisa mais linda que acontece na vida de um homem é ser liberto. Um dia eu e o missionário Lamarck brigamos. Quem conhece o missionário Lamarck? Tocava no Champion lá.
Um dia nós discutimos e brigamos, nos xingamos. Coisa linda para dois crentes, hein? Ministro de louvor e o líder de jovens. Batemos boca. Aí fomos para casa, o pastor chamou, disse assim, ó, o negócio é o seguinte, vocês sabem, né? 3 mesinhos, ninguém atua aqui. Tu não canta, não toca, e tu vai nos jovens lá, mas não faz, fica quietinho lá. Aí nós, muito legalistas, esperamos passar 3 meses. Passou o primeiro dia dos 3 meses, chegamos no pastor. Ô pastor, podemos já? O pastor olhou para nós assim, não tão liberto. Mas segue. Um dia, belo dia, um dia assim que não tinha vento nenhum, estou eu em casa, estaciona na contramão, dona Alessandra, o seu Luiz Alberto. Estacionou na contramão, na minha frente da minha casa. Disse, o pastor aí vai querer que eu vá orar num lugar. Cheguei na janela do carro e disse assim, posso entrar? Pode, vamos lá. Você estava orando em casa, filho. Estava orando em casa, comecei a orar pela tua vida, comecei a interceder por você. Ah, parece que eu estou vendo. E aí sim, o pai me mostrou que há um espírito, há um demônio que está dentro de ti. E o pai disse para mim vir aqui para mim orar por você, para você ser liberto. Irmão, quase montei num porco. O pastor está louco? Não, filho. Vem cá. E aí não adiantava, quando ele vinha para o lado do carro, não tinha. Me puxou pelo braço e tal, botou a mão na minha cabeça, me abençoou. Ele disse, pai, revela para ele o espírito que há ainda de mágoa com o outro irmão. E eu assim, mas eu já perdoei. E ele colocou a mão aqui na minha barriga. Eu senti assim, ó, o Espírito de Deus entrar dentro de mim. Num primeiro momento eu não entendi. Eu fui correndo para o banheiro e comecei a ter ânsia. Mas eu vomitava, mas não tinha nada no estômago. Aí o filho pródigo, do lado do vaso sanitário, eu, ai, é os demônios. Voltei correndo para a oração. E ele continuou orando pela minha vida. Irmãos, o Espírito Santo colocou a mão dentro do meu coração e começou como se tivessem assim cortinas. E até que ele encontrou o que estava escondido e arrancou para fora. Irmãos, eu senti assim, ó. Eu dei um berro dentro de casa. Naquele momento, sem vento nenhum, Tainara, tão certo como o Senhor vive, está aqui no nosso meio, um vento entrou dentro de casa. Derrubou os porta-retratos. Era o vento do Espírito, que a Bíblia diz que não sabe de onde vem, não sabe para onde vai, mas eu sei que eu quero ir atrás dele. Irmãos, pastor, como é que tu sabe, irmãos? A imagem da pessoa que era assim, ó, paz do Senhor. A imagem daquela pessoa que eu chegava no culto e cumprimentava formalmente, irmãos, entrou um amor dentro de mim, eu saía correndo atrás dele. Porque quando o demônio que impera sobre nós, ele sai e Cristo entra, aí você se transforma em alguém segundo o coração de Deus. Lamarck está vivo. Se você quiser, eu dou o telefone, você pergunta se a história é verdadeira ou não. Nós precisamos ser libertos. Dá um tapa na pessoa que está do seu lado. Sabe como é que está a tua cabeça agora? Você já está pensando naquela programação da madrugada, né? Vai ser... Depende, né, irmão? Se querer esconder os bichinhos... Mas Deus está fazendo um processo de libertação na nossa vida. Aleluia. Irmãos, conversão gera prejuízo. Irmão, tem gente que entra para o evangelho achando que vai ficar rico. Irmão, primeiro Deus vai tirar tudo, para depois ele acrescentar. Que palavra boa para trazer gente para a igreja, hein? Que palavra que... Irmão, isso aqui vai para a internet agora, domingo que vem, nós vamos ter que fazer 3 cultos. Eu estou declarando para você que quando você vem e entrega, o Senhor tira tudo. E aí ele bota tudo para fora. Ele vê o que não presta, vai embora. Ele começa a reorganizar a nossa vida. Irmãos, os demônios chegam para Jesus assim, ó. Irmão, você sabe que demônio, espírito não se destrói. Jesus ia expulsar, saiam. Eles iam para as regiões áridas. Agora os demônios chegam e dizem assim, mas bota nós nesses porquinhos aí. 2.000 porquinhos. Quem é que morreu, irmãos?
Mas por que dos porcos? A explicação mais clara entre todos é que o porco, entre os judeus, é um animal que não é puro, não está na dieta. O judeu entende que se comer porco ele não agrada a Deus. Aqui na igreja não tem judeu, né? Meu Deus, tem uns aí que comem. Ah, Gui. O Gui faz um porquinho que está louco, irmão. Mas vamos seguir. Por quê? Porque provavelmente os judeus iam a Gadar para cuidar de porco, porque o porco sempre teve muito rendimento, muitas pessoas sempre comeram e gostaram. Ou seja, no domingo ou no sábado, eles estavam no templo, adorando Yahvé, adorando Adonai, Shalom, Shalom, se cumprimentando. Na semana eles iam a Gadar para fazer negócios ilícitos. Sabe o que Jesus faz quando ele chega numa região? Ele, além de levar salvação, ele destrói todo o projeto iníquo que está naquele lugar. Posso ouvir um amém? Tem um irmão aqui na igreja que ele tinha venda de carro. Um dia eu cheguei para ele e disse assim: irmão, cadê os carros? Não está mais vendendo carro, não? Eu disse, não, eu disse, não está dando lucro? Não, lucro dá. Só que para dar lucro eu tenho que mentir. Só que para dar lucro eu tenho que mexer no velocímetro. Para dar lucro eu tenho que adulterar informações, e agora Cristo habita em mim. Por isso que eu digo para você, quando Cristo entra, primeiro nós vamos perder, para depois nós fluir. Amém? Aleluia! Vida transformada gera temor. Irmãos, aquele pessoal, primeiro viu aquele desastre. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, escute. Só levanta a mão quem deseja que Jesus seja Senhor e Salvador da sua vida. Não vou nem olhar para não ficar com vergonha. Escute, Ele entra, Ele te dá a vida eterna, só que tudo que estiver fora do padrão, Ele vai mexer. Vai doer. Diga para a pessoa do seu lado, assim, te prepara. Não faz olhar de profeta, ensina eles, Andressa. A Andressa é bonita assim. Faz um olhar assim, olha, vai doer. Porque o negócio de Deus é entrar em nós e nos preparar para morar com Ele. Irmão, não dá para morar com Ele carregando a iniquidade. Você pode dizer amém para isso? E aí, aqueles caras chegam e veem, como é que está o homem agora? Se cortava, né? Gritava, amarravam ele, agora ele está sentado. Já viu criança quando incomoda, e tu olha e diz assim, eu vou te dar uma tunda depois. Estava sentado. Vestido, porque provavelmente por causa do domínio ele ficava nu. E aí tem uma palavra agora que todos nós, só quem tem um pouquinho de juízo, vai se identificar. Ele estava em perfeito juízo. Porque Jesus, quando entra, ele entra na mentalidade da pessoa. Por isso que Paulo vai usar a palavra metanoeo, para a pessoa que foi transformada. Só que eu vou dizer uma coisa para vocês. Deve ter alguém aqui que está vivendo esse processo. Você se converte. Deus ataca os problemas da tua casa, da tua família. Você agora está em perfeito juízo. Aqueles homens chegaram e viram isso, e a Bíblia diz que eles ficaram com medo. Deixa eu dizer uma coisa para você. A sua conversão vai gerar medo nos seus amigos, vai gerar medo nos seus familiares. Tem pessoas que não vão querer mais andar contigo. Olha, você está aí na igreja agora. Quem está aí ainda? Irmãos, eles imploraram para Jesus sair. Irmãos, escute. Há pessoas que não vão mais querer conviver com você. Mas não se preocupe. O final tem um propósito. Deixa eu dizer uma coisa para você, preste atenção. Você que é novo convertido, está sofrendo que alguns não estão querendo andar mais contigo. Você está se conflitando com os ambientes, com as conversas. Escute uma coisa. Você vai perder alguns. Mas Deus vai te dar novos. E pasmem,
Segura o queixo. Aqueles que se afastaram, no futuro, voltarão até você. É ou não é, Marlon? O Marlon, quando estava lá no uísque, lá, ó, quando ele disse, gente, eu vou parar de tomar uísque com vocês. Os caras rejeitaram ele. Mas agora, quando o problema acontece, ele diz assim, ô Marlon, agora é líder de jovens da igreja? Ora por mim. Eles vão voltar. E para encerrar, gadareno significa que a recompensa vem no fim. No fim do processo. Você vai vencer. No fim do processo. O Pai vai olhar para você e vai aprovar você. E vai dizer que você está pronto. Vamos louvar o Senhor? Vamos adorar o Senhor? Amém? Se eles não chegar rápido, eu começo a cantar. Quer ver que eles vêm rápido? Porque eles têm medo, porque eu canto desafinado. E é razão. Na verdade, eu sou um ministro de adoração incompreendido.